Fala galera, professor Luiz Henrique Bercê falando. Vamos resolver alguns exercícios. Então vamos lá. Duas polias A e B ligadas por uma correia inextensível tem raio RA 60 cm e RB 20 cm, conforme o desenho abaixo. Admitindo que não haja escorregamento da correia e sabendo que a frequência da polia A é FA igual a 30 RPM, então a frequência da polia B é, e aí nós temos as opções, tá? Então o que a gente precisa lembrar aqui? Toda vez que eu tiver um acoplamento de polias por correia, sempre que for por correia, a velocidade escalar da polia A, ela é igual à velocidade escalar da polia B, tá? E como aqui nós temos movimentos angulares, nós podemos trabalhar também, lembrando, né, que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então nós podemos trabalhar aqui da seguinte forma: ΔS, vamos pegar uma volta completa. Uma volta completa é 2πr, dividido pelo tempo. No caso aí, o tempo para dar uma volta completa é o período. Tá? Então essa é uma equação válida para resolver isso. Só que ele não deu o período, ele deu a frequência. Então nós temos que lembrar que a frequência é igual, né? A frequência ela é igual ao inverso do período, 1 sobre t. Então se eu substituir aqui 1 sobre t nessa equação, nós vamos chegar nessa situação. A frequência, já vou colocar aqui, frequência de A, né? Vai ser igual a 2πr, no caso da IA, vezes FA. Então, tira o período e multiplica pela frequência. Certo? Bom, então eu vou ter aqui que a frequência, a velocidade escalar de A é igual à velocidade escalar de B. A velocidade escalar de A vai ser 2π vezes RA vezes FA. Isso é igual à velocidade escalar de B, que é 2π vezes RB vezes a frequência de B. Tranquilo? Então o que a gente pode fazer aqui? Ó? Eu tenho 2π multiplicando esse lado e 2π multiplicando esse. Então eu posso simplificar. Aí vai sobrar raio de A. Quanto vale o raio de A? O raio de A é 60. Então, ó, 60 vezes a frequência de A. A frequência de A é 30. Isso é igual a raio de B. Raio de B é 20 centímetros, que multiplica a frequência de B. Certo? Então eu vou pegar aqui, ó, 20 dividido por 20 dá 1, 60 dividido por 20 dá 3. E agora a gente faz encontra a frequência de B, né? A frequência de B vai ser 3 vezes 30, 90 rotações por minuto. 90 rotações por minuto é a resposta, né? Isso equivale à alternativa D de dado. Ok? Espero que tenha entendido. Então vamos lá, dando sequência aí a resolução. Um móvel em movimento circular uniforme sobre uma trajetória de raio 10 metros tem aceleração centrípeta de 40 metros por segundo ao quadrado. Qual é o módulo da velocidade desse móvel? Olha, ele forneceu aqui a aceleração centrípeta. Bom, a aceleração centrípeta ela é igual a v ao quadrado dividido pelo raio. V ao quadrado dividido pelo raio. Ele forneceu a aceleração centrípeta como 40. Isso vai ser igual a velocidade ao quadrado, é o que ele pediu para a gente calcular, né? E o raio é de 10 metros. Então 40 vezes 10, 400, é igual a velocidade ao quadrado. Então a gente pode extrair a raiz quadrada, né? Então a velocidade final, ou melhor, a velocidade do móvel, né? Vai ser raiz quadrada de 400
Então, a raiz quadrada de 400 é 20. Então, a velocidade desse móvel é de 20 metros por segundo. Ok? Então, vamos lá para mais um exercício. Quimbá caminhava firme, estava chegando. Parou na porta do prédio, olhando tudo, sorriu para o porteiro, o elevador demorou. Ao ler o texto, dois candidatos fizeram as seguintes afirmações. Candidato 1. Quimbá caminhava firme, mas diminuiu sua velocidade, pois estava chegando. Enquanto ela parava, a força resultante e a aceleração de Quimbá tinham a mesma direção e sentido, mas sentido contrário da velocidade. Então, vamos imaginar, né, que nós temos aqui uma pessoa que tem velocidade v, né, está caminhando sentido, né, a entrada do elevador. Bom, quando a pessoa está se aproximando, o que acontece? Ela diminui a velocidade, né? Ou seja, aplica-se uma força no sentido contrário, que é a força resultante, que vai provocar uma desaceleração. Tá? Uma desaceleração. Então, força e aceleração têm a mesma direção e sentido, porém, sentidos contrários da velocidade. Então, o que o primeiro candidato falou está correto, é verdadeiro. Tá? Vamos ver o segundo aqui. Quimbá parou em frente à porta do prédio. Nessa situação, a velocidade e a aceleração são nulas, mas não a força resultante, que não pode ser nula para manter Quimbá em repouso. Veja bem, sempre que a aceleração for nula, tá? A aceleração nula, se nós olharmos para a segunda lei de Newton, com aceleração igual a zero, né? O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter força igual a massa vezes zero. Ou seja, a força resultante também é igual a zero. Então, a afirmação do candidato 2 é falsa. Então, somente um é verdadeiro, apenas o candidato 1, letra B de bola. Ok? Espero que tenham entendido. Então, vamos aqui para mais uma resolução. Então, uma nave espacial se movimenta numa região do espaço onde as forças gravitacionais são desprezíveis, ou seja, não tem força atuando sobre essa nave, tá? A nave desloca-se de X para Y, então ela vem para cá, ó, não tendo força, a gente sabe que a tendência é que você tenha um movimento retilíneo e uniforme, né? Certo? Movimento retilíneo e uniforme. Só ajustar aqui. Então, nesse caso, a gente vai ter um movimento retilíneo uniforme. Em determinado momento, né? Vamos lá, vamos continuar a leitura. A nave desloca-se de X para Y com velocidade constante e em linha reta. No ponto Y, um motor lateral da nave é acionado e exerce sobre ela uma força constante perpendicular à sua trajetória. Ou seja, ele vai aplicar uma força nesse sentido aqui, ó, de cima para baixo. O que vai fazer com que essa espaçonave saia daqui, né? Vou só ajustar aqui. Então saia daqui e venha para cá, ó. Certo? Então ela vinha em linha reta, devido a uma força aplicada aqui pelo motor, ela vem nesse sentido. Aqui ela é desligada. Essa força é desligada. Então, se a força for desligada nesse momento, o que acontece com isso aqui? Ele vai seguir em movimento retilíneo uniforme. Com essa direção,
e esse sentido. Então a resposta que melhor se adequa aqui é a letra A. Ok?